Se você acha que está preparado para essa verdade, aperte o play. Mas cuidado! Depois de descobrir o que está por trás da marca da besta, sua vida nunca mais será a mesma. Essa é a chave para libertar sua mente. É intrigante pensar que, mesmo que as profecias do Apocalipse se cumpram exatamente como predito, com uma marca associada ao número 666, até os mais incrédulos hesitariam em aceitá-la. No entanto, isso não é verdade. A Bíblia revela que, nos últimos dias, as pessoas realmente aceitarão a marca da besta. Apocalipse 13, 11 e 17 afirma que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, serão marcados na mão direita ou na testa, e que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso nos leva a considerar: que fator poderia convencer as pessoas a aceitar essa marca, apesar de todos os avisos? Há várias razões, incluindo a decepção, a coerção econômica e a influência espiritual. Uma das razões raramente mencionadas é a influência das forças espirituais e dos governos terrestres. No Antigo Testamento, particularmente no livro de Daniel, encontramos insights extraordinários sobre as forças espirituais atuando por trás das nações terrestres. Em Daniel 10, vemos um relato fascinante que revela a interação entre os reinos celestiais e terrestres, mostrando como entidades espirituais influenciam os assuntos das nações. O texto diz: "E ele me disse: Daniel, homem muito amado, preste atenção às palavras que vou dizer a você. Levante-se, pois fui enviado a você." Quando ele disse isso, eu me levantei, tremendo. Então ele continuou: "Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes principais, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia." Esse encontro revela um aspecto fundamental da batalha espiritual: a presença de entidades espirituais associadas às nações terrestres. O príncipe da Pérsia mencionado não é um príncipe humano, mas uma poderosa entidade demoníaca que se opõe ao mensageiro e à obra de Deus, sugerindo uma profunda influência sobre os assuntos nacionais. Como cristãos, sabemos que o mundo espiritual é real e influencia significativamente nosso mundo físico. Vivemos, respiramos e caminhamos entre espíritos e seres espirituais que interferem em nossa realidade. Em Daniel 10:20, o mensageiro celestial continua a dialogar com Daniel, dizendo: "Não tenha medo, homem muito amado. Paz seja com você. Coragem. Sim, coragem." Enquanto ele falava, eu me fortaleci e disse: "Fale, meu senhor, pois você me deu forças." Ele disse: "Você sabe por que eu vim a você? Agora tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu partir, o príncipe da Grécia virá." Aqui, vemos diferentes príncipes: o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia e Miguel, o príncipe de Israel. Cada um deles representa uma entidade espiritual associada a uma nação específica. Embora a Bíblia não declare explicitamente que cada nação tem um príncipe espiritual, a menção desses príncipes sugere um princípio mais amplo: que entidades espirituais estão ativamente envolvidas nos assuntos das nações. Essa compreensão está em harmonia com a visão do Novo Testamento sobre a batalha espiritual e a influência das forças demoníacas sobre os eventos mundiais. Isso nos leva a uma noção intrigante: as forças governamentais, dirigidas por príncipes de diferentes nações, terão um papel na introdução da marca da besta, como descrito em Apocalipse 13. Apocalipse 13:7 fornece uma perspectiva sobre o poder e a autoridade concedidos ao Anticristo. Foi-lhe dado poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Vemos aqui que a besta exerce uma dominação significativa e mundial, provavelmente com a influência de entidades espirituais que controlam as nações. Apocalipse 13 descreve um sistema opressivo e poderoso, representando um governo autoritário e maligno. A besta, que simboliza esse sistema, recebe a autoridade do dragão, representando Satanás.
É nesse contexto que a marca da besta é introduzida, como um símbolo de lealdade ao anticristo, necessária para transações econômicas. O papel das entidades espirituais não pode ser ignorado nesse processo. É possível que os demônios mencionados em Daniel 10 e outros, não explicitamente nomeados, estejam alinhados com o anticristo e sejam forças motrizes por trás da implementação e aplicação da marca, garantindo que a população seja pressionada a aceitá-la. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Jesus reconhece a unidade do reino de Satanás e como ele trabalha em conjunto para alcançar seus objetivos. Em Mateus 12, 25, 26, Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? A Bíblia indica claramente que Satanás e seus seguidores estão alinhados e trabalham em unidade, muitas vezes de forma mais coesa do que a maioria das congregações cristãs. Isso sugere um esforço coordenado para estabelecer o governo do anticristo e implementar a marca da besta. A Bíblia nos dá evidências de que algumas nações têm príncipes espirituais. Nada nas Escrituras sugere que apenas as 3 nações mencionadas em Daniel têm príncipes, o que nos leva a crer que outras nações também têm essas figuras espirituais que as influenciam. Isso se alinha com a descrição da batalha espiritual no Novo Testamento, onde as forças das trevas influenciam os eventos mundiais. Então, surge a pergunta: as nações modernas, como os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos, a Índia e tantas outras, também poderiam ter príncipes espirituais que guiam seus caminhos? Embora a Bíblia não mencione explicitamente essa associação para todas as nações, a implicação está lá. Sabemos com certeza, pelas Escrituras, que Miguel é o príncipe de Israel, como indicado em Daniel 12:1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquele tempo, o seu povo será liberto, todos aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro. A menção de Miguel reforça a ideia de que outras nações também podem ter príncipes, embora não conheçamos suas identidades. A presença possível de um príncipe sobre os Estados Unidos e outras nações levanta muitas questões sobre o papel desses seres na condução da política e dos eventos mundiais, especialmente nos últimos dias. Pense na antiga Pérsia, hoje conhecida como Irã, que sempre foi uma nação em constante oposição a Israel. A batalha espiritual de Daniel sugere que o príncipe da Pérsia ainda pode estar ativo, buscando se opor ao plano de Deus. Em Daniel 10:20 lemos: ele disse: você sabe por que eu vim a você? Agora tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu partir, o príncipe da Grécia virá. Essa batalha espiritual parece continuar até os dias de hoje. O conflito entre o Irã e Israel nos leva a refletir sobre a possibilidade de que forças espirituais influenciem os conflitos atuais e as relações internacionais. Com base nas Escrituras, é plausível pensar que Satanás usa suas forças para preparar o cenário mundial para a ascensão do anticristo e a implementação de seu reino. A marca da besta e o controle econômico. A marca da besta, como descrita no Apocalipse, tem uma ligação direta com a economia. É um sistema em que ninguém pode comprar ou vender sem a marca, que é um símbolo de lealdade ao anticristo. Apocalipse 13, 16, 17 afirma: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Esse sistema sugere uma forma de controle econômico total e mundial, onde a lealdade ao anticristo se torna essencial para a sobrevivência financeira. Esse nível de controle só é possível em um contexto em que a economia mundial está centralizada e as transações são monitoradas, algo cada vez mais viável, com o avanço das moedas digitais e da vigilância digital. Por que as pessoas aceitarão essa marca, apesar dos avisos bíblicos? A Bíblia indica que muitos serão enganados pela figura do falso profeta, que realizarão grandes sinais para convencer as pessoas de que o anticristo é Deus. Em Apocalipse 13:14, lemos:
Ele enganava os que habitam na terra com os sinais que lhe foi dado realizar em nome da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e sobreviverá. O falso profeta usará sinais e prodígios para convencer muitos de que o anticristo é uma figura divina, levando-os a aceitar a marca. Esses sinais serão tão impressionantes que até aqueles que conhecem a palavra de Deus podem ser enganados, se não estiverem espiritualmente preparados. Outra razão pela qual muitos aceitarão a marca será a pressão social. A Bíblia descreve que quem se recusar a adorar a imagem da besta será perseguido e até morto. Apocalipse 13:15 diz: Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem pudesse falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. O medo da perseguição e o desejo de aceitação social serão fatores poderosos. Aqueles que se recusarem a aceitar a marca da besta serão excluídos, considerados criminosos e rebeldes. Essa rejeição social será um fator decisivo, levando muitos a aceitar a marca para evitar a exclusão e o sofrimento. A impossibilidade de participar do sistema econômico sem a marca também levará muitos a aceitá-la. Em Apocalipse 13:17, lemos: De modo que ninguém podia comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Imagine a pressão de não poder comprar comida, roupas ou prover para a própria família. Para muitos, essa privação econômica será insuportável, e eles aceitarão a marca por desespero, ignorando o aviso de Deus sobre as consequências eternas. O papel do falso profeta e a enganação. O falso profeta será um grande agente de engano, usando milagres e prodígios para enganar as pessoas, fazendo-as crer no anticristo. Jesus nos alertou sobre esses falsos profetas que virão com sinais. Em Mateus 24:24, ele nos advertiu: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Essa decepção será parte da estratégia de Satanás para conquistar as mentes de muitos. O anticristo se apresentará como o salvador que o mundo espera, e o falso profeta será seu porta-voz, usando tudo ao seu alcance para convencer as pessoas a seguir essa falsa divindade. Com o colapso da economia mundial, o aumento dos níveis de endividamento e o crescimento das crises sociais, o anticristo aparecerá, oferecendo soluções que parecem ser exatamente o que o mundo precisa. Ele será visto como um líder sábio e carismático, alguém que apresenta a solução para os problemas econômicos e a paz mundial. A vitória final de Cristo. Apesar de toda a enganação e do poder do anticristo, seu reinado será temporário. A Bíblia nos assegura que Jesus voltará em glória para derrotá-lo e estabelecer seu reino eterno. Em Apocalipse 19:11-20, vemos a cena da derrota do anticristo e do falso profeta. Então vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. A besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa vitória final de Cristo é o fim definitivo do mal e o início de seu reinado eterno de paz e justiça. Para aqueles que permanecerem fiéis, será a consumação da esperança. Um novo mundo liberto da presença e da influência do pecado. A promessa de um novo céu e uma nova terra. Após a derrota do anticristo e o fim de toda rebelião contra Deus, a Bíblia nos dá a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento. Em Apocalipse 21:1-4, lemos: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Essa é a promessa que sustenta a fé dos cristãos, especialmente em tempos de tribulação. É a garantia de que, apesar das provações e dificuldades, há uma recompensa eterna para aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Diante do que está por vir, somos chamados a viver com fé inabalável e esperança viva. Devemos nos preparar espiritualmente, permanecendo firmes na oração, na palavra de Deus e na comunhão com nossos irmãos. Enquanto aguardamos o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa missão é compartilhar a verdade do Evangelho e alertar o mundo sobre o que está por vir. Não deixe de se inscrever no canal. Que Deus nos fortaleça e nos guie, para que possamos resistir às tentações e enganações dos últimos dias e permanecer fiéis até o fim.